E aí, pessoal, dois nomes. Dois jogadores podem ser a surpresa em todos os aspectos. Um mercado agitado, um mercado que preocupa pelo alto custo, mas um mercado que tem muitas vezes a solução dentro de casa. Preparem-se, vocês vão entender o que eu estou falando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. O recado agora? Mais ágil. Tá precisando viajar, grana extra. E tem o FGTS parado. Quer comprar aquela coisa que está faltando e tem o FGTS parado? Você tem na Mais Ágil uma solução. Na descrição do vídeo, um link leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Ali, conversando com eles, sem burocracia, em menos de 24 horas, esse dinheiro que o governo autoriza o saque pode estar na sua conta para você fazer bom uso dele. Mais Ágil vai lhe ajudar. Gente, quanto custou Iturbe para o Grêmio? Iturbe custou 6 meses de um salário alto e acabou sendo liberado porque fracassou aqui. Nós tivemos também os 6 meses de Luan, que acabaram virando única e tão somente uma nova preparação para ele, porque ele não jogou. Nós tivemos aqui também a figura do Bessosi, que dificilmente vai permanecer, porque é altíssimo o custo de contratação. Nós tivemos também o Gustavinho, contratado como esperança, e que também não jogou. E isso acontece quando tu começa a apostar em jogadores que tu poderia tirar das categorias de base. Porque já que tu vai apostar, aposta nos que tu já está investindo, nos que tu já investiu. E o Grêmio, de alguma maneira, tem deixado vazar que vai fazer isso. Vai apostar em categoria de base. A gente colocou alguns dias atrás as esperanças da base. Mas agora a gente vai especificamente falar de dois nomes que estão no radar. Informação. Os dois. Um de 17 e um de 18 anos. Jogadores que atuam num espaço de campo que, se derem certo, vão render, além de muito resultado esportivo, vão render muita grana. E o Grêmio, de fato, tem dois meninos que estão empolgando. O primeiro é mais conhecido de todos. É o Gustavo Nunes Fernandes Gomes. O Gustavo Gomes. Um jogador nascido em 2005, novembro de 2005. E então é um jogador que tem uma ascensão muito grande, é o extremo pela esquerda, joga onde jogou Pedro Rocha, onde jogou Everton, onde jogou PP, é ali que ele joga, aberto pelo lado esquerdo, onde vai jogar o Soteldo agora, onde tentou jogar o Ferreira há muito tempo, não conseguiu o mesmo destaque dos outros, mas também nos ajudou muito. É ali, Gustavo Gomes. Talvez seja Gustavo Gomes o que mais evoluiu. Era um jogador tido de grupo e no último ano ele deu um salto. É o grande nome do Grêmio, a partir do momento em que o Jefinho tem dificuldade, em razão da lesão, a ser a grande estrela do Grêmio lá na Taça São Paulo. Então, anotem o nome. Gustavo Gomes. Tá? Esse jogador está sendo analisado para compor grupo. O Grêmio tem hoje, nessa posição, o Ferreira, que está negociando com o São Paulo, o Soteldo contratado, e o Bessosi. O Galdino não é preferencialmente dali. O Nathan Fernandes joga nas duas, mas vamos botar o Nathan aqui. Então tu tem o Ferreira que vai para o São Paulo, o Soteldo, o Nathan Fernandes, que é muito melhor que o Bessosi. Muito melhor que o Bessosi. Não está bem definido isso aqui ainda. Então, a atuação do Gustavo lá na Taça São Paulo pode ser definidora da sua possibilidade aqui. Pode ser definidora. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa é uma realidade que a gente precisa pensar bastante. Gustavo Gomes. O outro é, para mim, uma surpresa, tá? Uma grande surpresa. E uma surpresa favorável. E muito legal, porque ela sai um pouco do comum.
Alisson Eduardo Franco da Rocha dos Santos, o Alisson com Y. Alisson, ele tem 17 anos, ele nasceu no dia 5 de maio de 2006 e ele é extrema pela direita, com o uso do pé esquerdo. Um jogador de 1,75 m de altura, que quando eu pesquisei junto a dirigentes e a olheiros, como é que eu faço essa pesquisa para vocês entenderem? Eu conheço os jogadores, a grande maioria deles, porque eu já vi, porque eu procuro, porque eu olho muito vídeo, então eu já conheço. Aí eu pergunto para dirigentes da base, para olheiros, para empresários, cara, quem se fala? Os dirigentes são mais contidos, porque eles não gostam de dar uma força para um, não dá para outro, tal, são mais contidos. Com relação aos olheiros e empresários, não. Eles dizem, cara, quem está se destacando é esse, quem está se destacando é esse, quem vale na Europa é esse, quem não vale é esse, e assim se constrói isso. A partir daí a gente consegue entender e consegue ver com uma outra fonte como é a análise interna. Aí tu conversa com profissionais, tu conversa, tu vai entrando, tu junta as informações e vem com o que eu estou falando aqui. Essa aqui, por exemplo, é o olhar do Renato, que procura o jogador de pé esquerdo. Ele procura. Em determinado momento eu achei que o cara era o Rubens, mas parece que o Alisson está indo muito bem e é um jogador tido em altíssima conta para compor e vai ser observado pelo Renato. Joga preferencialmente pelo lado esquerdo, fecha para dentro, tem força para marcar e chega forte para concluir. Um jogador tido em altíssima conta e sub-17. Ou seja, tá forçando idade, tá forçando categoria, tá numa época mais de visibilidade, inclusive externa. Vai ser um jogador observado pelo mercado na Taça São Paulo, pelo mercado. E lembrando que ele é do Paraná e tem 17 anos. 17 anos. É realmente um talento. Os dois são muito jovens, né? Tanto o Gustavo Gomes como o Alisson são muito jovens. E então, o Grêmio precisa dele. O Alisson, por exemplo, está no Grêmio desde 16. Chegou aqui com 10 anos. Imagina o que isso quer dizer. Então, olho atento nestes dois jogadores. No Alisson e também no Gustavo Gomes, que parece os jogadores que vão se explodirem na Taça São Paulo, estarão também compondo o trabalho do time principal do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.